Bem-vindo ao Conexão Saúde, o podcast que conecta inovação, gestão e tecnologia no setor da saúde. Eu sou o Ricardo Venturi e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que está no centro da transformação digital, das operadoras e principalmente de hospitais, que é a governança de dados. Afinal, como transformar dados em decisões confiáveis e não ser um risco para a instituição? Para falar sobre isso, eu estou aqui comigo a Silvia Bellarmino, especialista em governança de dados no Ministério Público Federal. Silvia, seja bem-vinda. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Trabalhamos juntos em 2021, né, 2020, 2021, eu acho, Verdade. já mexendo com dados. E estou muito feliz por estar aqui falando desse tema, porque é moda hoje em dia, mas as pessoas não sabem nem o que é, nem por onde começar, estão perdidas. Então, é muito bom sempre ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, orientar melhor, deixar mais claro o que significa, qual que é a abrangência da governança de dados. Maravilha. Silvia, seja muito bem-vinda. Realmente trabalhamos juntos em vários projetos. Isso é muito legal ter você aqui como nossa convidada. E para começar, muita gente ainda acha que governança é burocracia. Na prática, o que é governança de dados e por que ela é tão importante para a área da saúde, Silvia? Eu adoro essa pergunta, porque de fato é uma oportunidade da gente desmistificar, né. Todo mundo escuta a palavra governança e já diz: "Ai não, vou ter que fazer isso", né. Por que que veio isso? Veio o termo governança veio muito da área de planejamento, da área de governança de TI também, muita gente confunde com governança de TI, e aí automaticamente as pessoas pensam: "Ah, eu vou ter que fazer comitê, vai ter um grupo de pessoas que vai tomar decisão, tem que burocratizar, tem reunião, tem ata, então tudo isso vai ser ruim, vai burocratizar o processo". Na verdade, eu digo que governança é você ter segurança com os dados que você tem. Então, governança está muito mais Hum. relacionado à segurança, à confiança com os dados da tua instituição e o que você produz, do que com burocracia. Então, de fato, às vezes precisa de um comitê, às vezes você precisa mudar o teu processo de trabalho para poder ter uma melhor governança de dados, mas esse grupo, esse comitê, ele vai, autorizar tudo que precisa fazer para a tecnologia, ser implantada, para a compra de ferramentas ser feita, sendo que governança de dados é muito mais você ter dados bons, você ter dados seguros, você ter dado útil que, ao passo que você começa a usar, você vai melhorar o teu resultado, a tua eficiência, o teu lucro. Se a gente falar num órgão público, a gente está falando de usar dados para melhorar o atendimento do cidadão, da sociedade, para Uhum. implantar políticas públicas melhores, e para as empresas privadas e os hospitais, para melhorar a sua eficiência, para melhorar o seu resultado, para que o paciente saia dali mais rápido, tenha um atendimento melhor, então, governança é muito mais você ter dados bons e saber usar esses teus dados no dia a dia para tomar decisão, para gerar resultados, seja para o órgão público ou para a empresa que você trabalha, fazer com que os dados sejam úteis e ter segurança e confiança nesse dado. É isso que é governança. O trabalho da governança tem esse objetivo. Então, não é só criar confiança, consistência, responsabilidade, né? Muitas pessoas acham que é só tecnologia, mas não é só tecnologia também, né? É todo esse contexto junto, né? Ah, sim, o que eu poderia dizer que é o que eu tenho trabalhado nos últimos anos para desmistificar que governança de dados é tecnologia. Porque a É verdade. tecnologia, por que confunde? A tecnologia, ela vai te dar todo o alicerce. O teu dado está na tecnologia, né? Você vai precisar da tecnologia para fornecer o teu dado, para poder manter ele confiável, seguro, sem estar danificado, com as regras da LGPD. Você vai precisar de ferramenta para poder acessar esse dado. Então as pessoas Uhum. confundem que o necessário é tecnologia, mas tecnologia vai dar o alicerce
para que você faça o que você quiser com os dados. E esse alicerce tem que ser dado com confiança. Então, quando o dado é fornecido para você cruzar, fazer BIs, usar na IA, ou fazer relatórios e tomar decisões, você tem que ter 100% de certeza que aqueles dados estão seguros e estão confiáveis. E isso não é a tecnologia que vai garantir. Não é o pessoal da Uhum. TI que vai garantir que o dado é de confiança e o dado é Ótimo. real. Pelo contrário, assim, e aí a governança ela acaba abrangendo a forma que você cadastra o dado, né, então ela vai desde a ponta do operador que está fazendo um cadastro ali, se ele está fazendo cadastro de qualidade, ao teu processo de trabalho, a tecnologia, que ferramenta você está fornecendo esses dados, assim, eu poderia falar vários exemplos de inclusive de UPAs, a Secretaria de Saúde aqui do DF informatizou as UPAs, sendo que o Ó, sistema não era eficaz, né, então a gente tem todas as UPAs informatizadas, sendo que ela não se integrava com nada, então aí a ó, gente vai isso é começar um ótimo exemplo, Silvia, porque mesmo que isso é muito bom, mesmo que você tenha essa parte de tecnologia, que nem você falou, não, olha, eles automatizaram, mas não integraram, não viram qualidade, não fizeram governança, isso há sempre um problema na estrutura do dado, né? com certeza. Se a gente já puder entrar Uhum. aqui em alguns exemplos, né, quando a gente fala, assim, dessa governança de dados na área de saúde, então a gente teve aqui um caso de informatização de todas as UPAs, mas era o seguinte, existia um sistema do momento em que a pessoa entrava para poder ser atendido, que se pegava a senha. E aí Uhum. tinha até o indicador, quanto tempo essa pessoa pega a senha e consegue para triagem. Depois da triagem, quanto tempo a pessoa sai da triagem e é atendida pelo médico. Então o sistema funcionava super bem. Mas se aquela pessoa precisasse de um atendimento ou de uma transferência de um hospital, ia para outro sistema, e esse sistema não era integrado. Então, quando você queria saber, por exemplo, o resultado da efetividade do atendimento daquele paciente, você não tinha. Você tinha um momento em que ele pegava a senha, você tinha 3 indicadores, quanto tempo ele esperou para fazer triagem, quanto tempo ele esperou para ir para a sala do médico, mas depois do médico você não tinha nenhum posicionamento se ele foi para às vezes até tinha assim: foi para a enfermaria ou precisou ser internado, sim, mas o que que aconteceu lá? A Então, jornada do paciente, né? a jornada do A paciente, e aí você jornada do não tinha. E paciente. principalmente no sistema de regulação da saúde, quando o paciente precisa de uma regulação e precisa ser transferido, ele muitas vezes era transferido para outro hospital e que não se tinha histórico, porque tinha outro sistema atuando. E você quer ver o Entendi. a gente queria medir a eficiência da UPA, né, e a gente não conseguia, por quê? Porque o que que acontecia? O sistema ele zerava a senha a cada 24 horas. Então, por exemplo, se o Ricardo foi atendido numa UPA e passou 24 horas lá, a tua senha zerava para o outro dia. Então, assim, todos os Hum, pacientes passavam no máximo 24 horas na UPA, o que a gente sabe que não é verdade. é Então você verdade. não tinha nem o tempo que o paciente fica numa UPA da entrada, ele é atendido, porque o sistema, por uma questão de sobrecarga de dados e de base, ele zerava para poder gerar nova senha, porque tinha uma quantidade de senha limites para ser fornecida. Então você vê, nesse caso, a gente tem um comprometimento de dado, porque você não consegue ter dados suficientes para poder analisar a eficiência daquela UPA, se ela está atendendo o paciente bem, por uma limitação tecnológica, porque o sistema que fizeram tinha uma limitação de quantidade de senhas gerada por dia, então tinha que zerar para poder começar tudo de novo. Nesse aspecto, o pessoal confunde a governança de dados com a TI. Porque a TI ela tem Hum, que ter boas soluções, o sistema tem que funcionar, tem que estar integrado. O processo que é desenhado dentro de um sistema transacional, ele tem que ser bem pensado para te dar o dado que você quer para fazer a sua gestão do hospital. é E aí muito mais do que ferramenta, né?
Muito mais do que mais do que ferramenta. E a ferramenta. governança de dados, ela vai olhar para isso. Ela vai dizer: "Eu não tenho o dado que eu preciso. O dado que eu quero Hum. coletar para poder melhorar o hospital, para poder melhorar a UPA, para poder melhorar o atendimento, ele não está sendo gerado, ou ele é gerado e não é mantido, ou ele é gerado sem qualidade". Então, essa ótica é que se tem que ter e depois pensar na solução tecnológica que vai dar esse dado com qualidade e com segurança. Aproveitando esse mesmo gancho, né, entrando aqui no nosso segundo bloco, quando a governança não existe ou ela é frágil, quais são os riscos que as instituições de saúde correm? Né? Você falando essa parte da fragilidade do dado, né? Da LGPD, tem algumas sanções, SOX, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Eu costumo dizer, Ricardo, que hoje estamos na moda do data lake, né, todo mundo quer um lago de dados. Todo mundo quer Então, colocar dado. todo mundo quer dizer que tem Aí dado e todo que mundo se tem um afoga. é. Exatamente, as pessoas se afogam e o lago não é de qualidade, né, esse lago O deve lago não é de qualidade, exatamente. nossa, esse lago deve estar aí, extremamente contaminado. Então, nesse mundo de terabytes de dados, eu digo assim, a gente não tem uma métrica hoje em dia, né, porque depende muito do negócio, depende muito da instituição. Mas eu arrisco dizer por baixo que 50% desses dados que são guardados no mundo são dados sem qualidade. Então, qual que é o risco? Às vezes você fica, guardando dados, os teus sistemas têm dados, às vezes você não tem dados em sistemas, você tem dados em planilhas, você tem dados em documentos, e você não sabe nem o que é que você tem. Então o risco para a área de saúde é fazer uso desses dados ruins. Então, quantos Hum, dados que a gente tem que não serve de nada. Se você for olhar, o não dado está fala, mal né, nada. alimentado, não fala nada. Então, assim, muitos sistemas hoje são sistemas de workflow, por exemplo, se você pensar num sistema da justiça, né, o processo judicial eletrônico, o PJE, ele tramita ali, ele guarda as fases de tramitação no teu processo, mas cadê a semântica? O teu processo é de quê? Hum. Quantos processos você tem de judicialização da saúde? E Isso é muito quantos importante, né? dessas Quanto modelo semântico, né? Você comentou, né? Como que aplicar um modelo semântico, né? Em cima disso, né? isso, Não é e transitar o dado, né? não é só transitar o dado. E mesmo a gente pensando numa informatização e numa melhoria do sistema de saúde, a gente sempre pensa numa informatização numa ótica transacional. Por quê? Porque na área de saúde tem um risco que o prontuário ele tem que ser sigiloso. Então o fato Uhum. do prontuário ser sigiloso, se pressupõe que eu não preciso guardar nada do que tem no prontuário, eu não posso fazer uso desse prontuário ou dos dados semânticos que estão dentro dele, para poder otimizar o meu hospital e ver qual que é a demanda maior, se a demanda é de câncer, se a demanda é de um procedimento hematológico, eu não tenho essa semântica para poder gerir e fazer com que as ações, os investimentos sejam direcionados ao que mais se precisa. Então, o risco para a área da saúde de você ter esses dados e ter esses dados sem qualidade é nesse sentido. Então, se tem muito dado, pouco dado é utilizado, se partindo do pressuposto que o dado é bem cadastrado, quando normalmente não é, que aí a gente tem, né, a gente tem muitos sistemas transacionais com aqueles campos outros, ou então a pessoa, mesmo que quando é obrigatório, a pessoa coloca um lixo ali dentro, e partindo do pressuposto que você tem sistema, você não tem informação semântica. E essa informação semântica é que vai nortear o tratamento de um paciente, é que vai nortear o investimento de um hospital para uma determinada área de saúde, se ele deve investir mais em laboratórios, se ele deve investir mais em imagem. Então, fazer uso dos dados bem feito é onde está o quê da questão. É muito Maravilha. difícil isso. Por exemplo, num trabalho que fizemos no Ministério Público, eu fiz muito projeto para a promotoria de saúde do Ministério Público.
E Uhum. aí, uma coisa que a gente queria mapear era de acordo com a região do Distrito Federal, que tipo de demanda se tinha mais? Onde se tinha mais demanda de consulta, onde se tinha mais demanda de exame, e a gente não tinha esse dado, por quê? Porque o campo de endereço, de CEP, de cidade satélite ou bairro, era um campo sujo, então a gente não conseguiu fazer esse tratamento, dos dados. O que é que isso acarretou? Acarretou da gente não direcionar os recursos públicos da saúde, junto ao governo do Distrito Federal, para aquela região que estava mais demandando. Então ela ficou, ramificada, e as pessoas teriam que se deslocar até a unidade que tinha aquela especialização, que tinha aquele determinado exame, porque os dados não forneceu para a gente essa informação. Por quê? Porque tinha um dado mal cadastrado. Então, dado na área de saúde, ele é desde um direcionamento do paciente para uma consulta mais rápida, para um exame, até Uhum. inclusive comprometer a saúde dele de um procedimento que foi adotado incorretamente, porque não se tem histórico também de tratamentos eficientes, eficazes de um determinado procedimento médico. Então, vamos adotar isso aqui para ver se esse é o problema do paciente. A gente tem isso muito empírico hoje, né, ela está Uhum. na experiência do médico. E tem que Então traduzir isso, né? E aí entra naquela questão de eles falar de aplicar inteligência artificial, né? Que hoje todo mundo fala, não, vamos aplicar inteligência artificial. Mas como se sustenta isso, né? Como a governança de dados se conecta toda nessa jornada de IA na saúde, né? Que não é só simplesmente falar, não, beleza, eu tenho um lake, que nem você comentou, né? Montei aqui um data lake, e ok, então já vou plugar minha inteligência artificial, já vai funcionar. Não é bem assim que funciona, né? Você poderia comentar um pouquinho mais sobre isso? Nesse mundo de IA, todo mundo quer um IA para chamar de Todo sua, mundo né. quer, todo mundo quer um chat GPT. Todo mundo quer bem mais que isso. Então, as pessoas querem um IA sem ter dado bom. Então, quantos projetos a gente já viu, inclusive nos ministérios públicos, sendo desenvolvido, quando na verdade, se pegou um conjunto de dados errado ou insuficiente para fazer aquela solução. Então, antes de a gente desenvolveu muitos o todo órgão, né, o tanto o poder executivo quanto o poder judiciário tem investido muito em soluções de IA, mas tem esquecido de cuidar da governança de dados, né, porque se você passa para a IA vai aprender o que você passa para ela, e aí ela vai gerar resultados preditivos ou não, de acordo Dados com os ruins, predição dados. ruim. Dados ruins, predição ruim, é exatamente isso. É como se a governança de dados fosse um fio terra da inteligência artificial, né, então, ela é aquele fio terra que garante que a energia vai fluir sem dar Ótimo. curto. Se você não tem essa governança, aquilo ali pode dar curto. Tem um curso agora recente, foi lançado semana passada que eu gravei, exatamente sobre ética na inteligência Uhum. artificial e governança de IA. Pegando esse contexto, né, você gera dados e esse resultado pode ter vieses, pode ser, né, enviesado, pode ser discriminatório. Quantos casos a gente tem no mundo de predições de IA que usaram bases enviesadas e por isso tiveram resultados enviesados. Então, na saúde, um dado, ela não pode ser tratado como um problema tecnológico, né, um dado, ele é um problema humano, o resultado que vai gerar vai implicar num risco humano. Por isso que você tem que cuidar desse dado. Então, assim, como a gente estava falando do lago de dados, né, então sem Uhum. governança, esse lago de dados não tem sentido, é sem uso, não tem qualidade. Então você vai pegar esse lago de dados, essa amostra de dados, vai jogar nessa tua IA e vai produzir o quê? Ruído. Então, com a Ruído. governança, você garante que esse lago de dados ou essa tua amostra que você vai colocar na IA, ela tem um sentido, esse dado vai virar informação, e uma informação que você vai ter segurança de usar. "Não, eu confio nisso que a IA produziu,
Porque não é porque eu usei um algoritmo bom, não é porque eu peguei a LLM mais moderna É. do mercado, é porque eu forneci o dado adequado. E quando eu forneci o dado, meu dado estava com qualidade, ele estava consistente, os dados que eu forneci, rodou todo o meu processo de trabalho, então eu tenho o dado do início ao final, e esse dado tem, por exemplo, que foi muito que eu trabalhei no treinamento, esse dado não está gerando nenhuma discriminação, eu estou pegando um dado da população, do pobre ao rico, do negro ao branco, de classes sociais diferentes, de pessoas que tiveram, nesse contexto da saúde, diversos problemas, então eu não pego uma pessoa que só tem problema de insulina, eu não pego uma pessoa que Uhum. só tem uma determinada característica. Então, se você tem esse teu lago de dados com qualidade, com diversidade, seguro, você pode confiar no que a tua IA vai produzir. Não é Hum. a modernidade da tua IA, também tem a ver, né, mas não é a modernidade da tua IA que vai garantir um resultado bom no final. Não, isso você falou, eu já fui até inclusive contratado por uma empresa uma vez, exatamente que ela tinha aplicado um modelo e o modelo não performava, né? Então a gente teve que fazer todo um trabalho, uma acurácia exatamente por causa disso, né? Que muita gente acha, ok, é só colocar dado, eu vou pegar o melhor modelo do mundo e vai resolver. E não é assim bem que funciona, né? É, eu costumo dizer que aí deve ter acontecido com essa empresa que te contratou, né, sem a governança de dados não é nem sem dado, é sem a É sem governança de governança, dados, exato. custa caro e o dado custa caro e entrega pouco. Aí você vai gastar muito mais, Ótimo. né, então sem governança o dado custa caro e entrega pouco, e você tem um lago de dados que não serve para nada. Então as empresas gastam muito mais para adequar isso depois, sem falar no efeito, né, porque se essa IA que predisse O alguma prejuízo é coisa, longo, né? Na verdade, ela acha que não, beleza, só colocar aqui, mas na verdade não. Sem governança de dados, há um prejuízo, né? Porque né, ela pode não estar enxergando agora, só que na hora que chegar no final, ela vai descobrir que vai ter que voltar todo atrás para aplicar uma governança para poder entregar o produto que ela estava aqui tanto querendo, né? e na área da saúde, se essa predição dessa IA faz com que você tome alguma atitude com o paciente que vá prejudicar, Verdade. qual o impacto disso, né, emotivo, financeiro, humano. Então, governança de dados é crítico em todas as áreas, mas não se pode iniciar nenhum projeto, nenhuma iniciativa na área da saúde com dados ruins. Seja ciência de dados Maravilha. ou de IA ou de solução tecnológica, o risco é como eu disse, o risco não é só técnico, não é só financeiro, é humano. E para quem está nos ouvindo agora, Silvia, e quer dar o seu primeiro passo, não tem governança aqui, ou então minha governança não está legal, né? E quer dar o seu primeiro passo. O que uma instituição de saúde precisa fazer para começar essa jornada em governança de dados? Bom, quem quer trabalhar com dados e governança de dados, como começar a implantar, né. Primeiro você tem que saber onde é que você está e que dado que você tem. Então não sai comprando ferramenta, descobre que dado que você tem, que ferramenta que você tem, se os teus sistemas geram informações confiáveis. Analisa o teu processo de trabalho. Faltou a gente falar aqui que governança de dados é também processos e pessoas, né, que é Processo pessoas. extremamente importante. Então, por isso que, de novo, governança de dados não é governança de TI. Então, o primeiro passo é você descobrir onde é que você está, o que que você tem. De dados primeiro. E aí você detecta se esse teu dado, gera valor. Se você tem dados suficiente que vai te responder o que você quer, o que você precisa, para você tomar decisão, para você informatizar. Aí você começa a olhar a ferramenta. E você tem que olhar se a tua equipe está madura para trabalhar com dados. Os teus processos, por exemplo, esse exemplo que eu dei do hospital, né, que o processo de trabalho zerava todos os dias. Então, a Uhum. nova senha começava do zero, a primeira senha da manhã era a senha Imagina, perdeu todo o 01. histórico.
perdeu todo o histórico. Então, assim, como é que é o teu processo de trabalho? Como que as pessoas que lidam com os dados estão recepcionando isso? Que agora ela vai ter que cuidar do dado. Nesse aspecto de cultura, a gente tem que lembrar que cuidar de dado não pode ser um decreto, não pode ser uma imposição. Cuidar de Uhum. dado faz parte do trabalho da pessoa, né. Então, o primeiro passo seria isso, olhar onde é que você está, que dado que você tem, qual o fôlego que você tem também, para ver a maturidade da tua equipe, se você tem pessoas apoiadoras, se você tem que antes fazer um aculturamento de como trabalhar com dado, lidar com dado, porque a governança é conectar pessoas ao propósito que você quer como Maravilha. resultado, e essa informação, que a informação é dados coordenados, né. Então é pessoa, propósito e informação. E para você ter informação, o dado tem que ter com qualidade. Maravilha. Ferramenta por último, Ricardo, Ferramenta ferramenta por último. ferramenta é a última que se decide, né, não a Engra primeira. É engraçado que, algumas pessoas não entendem, porque dizem assim: "Ué, você está retrocedendo?", porque eu digo assim: "Não importa se você tem um data lake, se você tem um banco de dados melhor do mercado. Você tem planilha?". Então, não, claro que, né, a gente não quer trabalhar com planilha, a gente quer trabalhar com soluções informatizadas, mas assim, é melhor você ter dados em planilha, que aqueles dados sejam confiáveis, sejam precisos, do que você ter dados em sistemas que você sabe que é falho, que foi cadastrado errado. Maravilha. Silvia, essa conversa foi incrível. Eu acho que deu para abrir bastante os horizontes, né? De todo mundo que acha que governança é uma burocracia. E para essas pessoas que ainda acham, né, que falam, pô, ainda está na cabeça que aplicar governança é algo burocrático, qual que é uma frase assim de impacto que você diria para elas? Nossa, agora você me pegou, hein, tanta coisa para falar, tem que resumir em uma frase só. Governança é transformar o dado em valor, é isso. Governança não é burocracia, não é processo, não é um monte de chefe que vai sentar na mesa e fazer uma reunião. Você tem que ter o foco que governança de dados é pegar o dado e transformar em valor, para que esse valor gere resultados, gere eficiência, gere lucratividade. Então o foco não pode ser na burocracia, nas chefias, o foco tem que ser como que eu pego esse dado e eu transformo o valor e que eu mudo minha vida utilizando eles. Eu otimizo a ponta, eu otimizo o processo interno operacional e otimizo o resultado para todos os lados, seja para o cidadão, seja para o paciente, seja para a lucratividade da instituição. A tecnologia ela vem para servir esse processo. Então, governar acabou que não foi numa frase só, né, Ricardo? mais, uma, mais um textinho importante. Então é transformar o dado em valor. E na saúde é proteger vida, dar confiança a partir desses dados. Você governar dados é você governar a decisão, é você ter certeza daquilo que você vai fazer, de que você vai agir, que você está agindo com segurança. Não é uma coisa burocrática, não é proforma, não é fazer documentos, papéis, decretos. E como eu estou na administração pública, eu falo muito sobre isso. Inclusive, depois eu vou te passar 2 treinamentos que a gente tem, que eu sou Legal, instrutora vou colocar em da anexo. escola do Ministério Público, e eu dei um treinamento sobre governança de dados, um treinamento introdutório, e como que ter maturidade em dados, porque tudo isso vem do DAMABOK, que é uma orientação mundial sobre governança de dados, tem diretrizes, tem áreas que você vai avançando um pouco, a cada passo, tem níveis de maturidade, então eu abordo um pouquinho isso nesse curso, e não vamos esquecer de lidar com dados de forma ética, que nessa parte da saúde é extremamente importante. E daí se você é aquilo, né, para resumir, assim, se você confia num dado errado, você vai ter decisão errada, você vai ter decisão ruim, você vai ter decisão ineficiente. Você precisa atacar a Certo. causa, cuidando primeiro da qualidade de dados. Maravilha, Silvia. Eu vou deixar o link desses cursos, acho que vai ser assim, fundamental, todo mundo quiser poder assistir, consultar esse material, né? Eu acho muito legal.
Silvia, muito obrigado por ter participado. Foi uma conversa bastante interessante. Eu acho que vamos ter mais assuntos e gostaria de convidar para outras vezes, que eu imagino que dá para abrir muito esse leque ainda. Tem muita coisa para falar sobre inteligência artificial, sobre tecnologia mesmo. Né? Muito obrigado a todos que estão escutando aqui. E mais para frente vamos ter teremos outros episódios aqui da Conexão Saúde. Silvia, Agradeço, muito obrigado. agradeço. Agradeço aí a participação. A gente pode depois conversar, fazer outro sobre o projeto de judicialização da saúde que a gente fez, levantando dados, consolidando dados, mostrar Muito resultado ótimo. que hoje ele é utilizado pela Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal, é utilizado para fiscalização e controle no âmbito do Tribunal de Contas, e foi um trabalho árduo que começou com a pergunta que eu falei: "Que dados nós temos? Onde que nós estamos para começar esse trabalho?". Maravilha, já Agradeço está muito. marcado já. Então vamos. Obrigado, viu, gente? Obrigado a todo mundo. Obrigado, Silvia, mais uma vez. Obrigado, galera. Obrigada. Tchau, tchau. E aí?